a Cabala, ela é um saber que pertence à humanidade. Então, isso está presente na natureza, e eu acho que essa é uma das principais diferenças da Cabala ancestral. É um olhar muito na essência desse pensamento. Às vezes, nesse caminho, a gente vai esquecendo do que foi lá no início. Aquilo vai se tornando tanto a verdade daquele momento que, ao atravessar toda a história, é um exercício muito constante de olhar para trás e dizer o que a gente precisa ainda manter dessa essência, dessa sabedoria, e o que é possível transformar. E a Cabala ancestral, dentro da linhagem, né, eu acho que todos os mestres da Cabala ancestral tiveram sempre esse cuidado de sempre olhar para trás e fazer essa ponte entre o passado e o futuro. Não ficar preso num tempo do passado e também não corromper a semente. É um trabalho constante de recuperação, de manutenção dessa essência e de um olhar caminhante realmente para o futuro, de que tem um movimento que se dá, que é natural da evolução de todos nós e que a gente precisa caminhar. A gente está entrando numa nova era, tem um salto para o futuro muito grande. Então, esse trabalho arqueológico da Cabala ancestral fez o quê? Fez com que a gente fosse olhar ainda mais para trás. Então, a gente foi lá resgatar o aramaico e a gente foi recuperar esse aramaico que trouxe ainda mais uma força dessa essência para que a gente tivesse ainda mais impulso e mais coerência para caminhar para esse futuro. Uma frase que para mim define muito bem a Cabala ancestral, que é: quanto maior a simplicidade, maior a sabedoria. E isso para mim define tudo, porque eu conheço muito pouco da Cabala judaica, né? Da Cabala sendo religião. Só que antes de eu conhecer a Cabala ancestral, eu fui para Israel. E para mim, hoje em dia, que sou completamente mergulhada na Cabala ancestral, eu poderia trazer exatamente essa força que tem na simplicidade, essa sabedoria que tem na simplicidade. E eu me senti incomodada, assim, né, de separar homens e mulheres, os grupos, né, de religiosos dentro do judaísmo completamente separados. Eu fiquei muito emocionada, né, quando eu não sabia, quando eu conheci os cabalistas de Jerusalém, os da Etiópia, uma força assim tão grande. Mas é exatamente isso, é uma coisa bairrista, assim, todo mundo separado, ninguém se relaciona muito. Então, isso para mim já define muito bem que não tem essa conexão, né? Então, a Cabala ancestral, exatamente por ela ir na fonte, na origem, que é africana, inclusive, essa conexão, né, da África com a natureza, e foi o que me encantou na primeira noite que eu conheci a Cabala ancestral, foram os tambores, foi a vibração na terra, não tinha ninguém falando, eram os tambores que falaram comigo, né? Foram os tambores que falaram comigo, foi a arte, foi a terra vibrando. Então, eu acho que essa visão assim, dessa simplicidade, né? Dessa irmandade, dessa conexão do ser humano, que para mim é fantástico, assim, eu não tenho nem como descrever. Então, essa frase para mim já diz tudo. Quanto maior a simplicidade, maior a sabedoria. E isso é uma frase da mestra do Mário Tula, que infelizmente eu não conheci, mas ela reverbera aqui em todas as mulheres dessa tradição. E a Cabala ancestral, ela vai levar a gente para esse retorno ao essencial, para esse retorno desse estado de entrega e confiança, de profunda entrega e confiança na luz infinita. E que quebra com os procedimentos que às vezes impedem a gente de fazer essa conexão e de retirar cascas,
retirar aquilo que nos envolve, que nos pesa, que nos limita, que nos afasta das pessoas, que nos colocam em separação, sabe? Assim, com as pessoas que nos colocam no lugar de escolhidos, melhores, diferentes, em posições que é o oposto do que a gente observa do início da criação. Então, a cabala ancestral ela vai trazer você para esse lugar de responsável pela sua própria vida, de não idolatrar ninguém, de não idolatrar um mestre, de não idolatrar nenhuma pessoa que siga o seu caminho, mas de aprender com todas. Porque quando a gente sai da idolatria, a gente vai para a casa do aprendizado, que é eu tenho a chance de aprender com todo e qualquer ser que cruza o meu caminho.